O que eu expliquei pra ela? Eu expliquei pra ela que uma pessoa viciada em pornografia, vamos falar de um homem viciado em pornografia, pra facilitar. Lógico que existem mulheres também viciadas também. Ele fica vendo vídeos e aí eles têm excitação, lógico, e a força da mão dele pressionando o garoto dele, né? A força da mão pressionando o garoto dele, da nossa menina, da nossa vulva, né? Então é lógico que ele não vai querer perder tempo tendo uma relação sexual normal, porque ele não vai conseguir ter o mesmo prazer, ele não vai conseguir chegar no finalmente com ele na mão. A força que ele coloca na mão é muito forte, né? E a nossa menina, não há popularismo no mundo que consiga chegar perto da força de uma mão, né? Isso que eu expliquei pra ela. E uma pessoa viciada em pornografia, ela vai querer, cada vez mais ela vai querer coisas diferentes, né? Ela vai exigir da sua parceira, do seu parceiro, da sua parceira, coisas diferentes, porque pornografia tem coisas mirabolantes, gente, né? Cada vez mais vai querer coisas diferentes, vai exigir mais do seu parceiro ou da sua parceira, cada vez coisas diferentes. Ela relatou pra mim que ele já chegou até a machucar ela, né? E ela se submeteu a isso pra não acabar com a relação deles, como se ainda existisse uma relação nisso daí. Ela falou, olha, já fiz coisas, e ela falou pra mim coisas que ela se sujeitou para tentar salvar a relação dela, o casamento, para manter a família. E ela falou, já fiz coisas que você nem imagina. E eu falei assim, não precisa falar pra mim, eu imagino sim, né? Eu imagino sim o que você já fez. Ela falou assim, ele já me sugeriu coisas e eu me submeti por coisas inimagináveis, ele já me machucou que eu não faria normalmente. Aí eu expliquei pra ela que a tendência é só piorar. É só piorar, porque ele tem a pornografia na palma da mão dele, literalmente, né? No telefone dele. Ele vai ter muito mais prazer assistindo e ele mesmo se tocando com a pressão da mão dele do que tendo uma relação sexual normal de homem e mulher. Aí eu falei pra ela assim, você já sugeriu, de repente, fazer uma terapia de casal? Ou você falou pra ele que não é normal aquilo? Ela falou assim, já. Se eu vim até você conversar sobre isso, foi que eu já levei ele até terapia. A terapeuta explicou tudo que você está explicando pra mim, né? Só que de uma forma bem mais aberta. E explicou pra ele que a tendência é piorar. Ele falou que na frente da terapeuta ele se comprometeu, continuar fazendo terapia, porque isso precisa de terapia. Só que quando chegou em casa, ele xingou ela e falou pra ela que ela tava de frescura e que aquilo não tinha nada demais. Ela falou, ela até, né, ficou confidenciou pra mim que ela se sente mal. Parece que ela não consegue dar prazer pro marido dela, porque ele precisa sair da cama, parar no meio do ato, sair da cama, ir pro banheiro, fica um tempinho lá no banheiro, daqui a pouco ele escuta o barulho do chuveiro, então ela sabe que ele terminou a relação, né, sozinho, né, com a mão, e ela falou, eu me sinto mal. E ela falou que aquela explicação que eu dei pra ela foi muito boa. E ela falou assim, faz um vídeo explicando isso. Eu falei assim, eu nem sei se as pessoas querem ouvir sobre isso. Mas ela falou pra mim que outras pessoas do trabalho dela tem esse problema, e outras amigas, ela falou assim, eu acho que é super viável. Então assim, se você tem um relacionamento com uma pessoa que é viciada em pornografia, em consumo de pornografia, não adianta, você não vai conseguir competir. E ela também evidenciou pra mim que agora ele não tá se excitando normalmente com ela precisa fazer outros tipos de coisa. Quando eles vão pra cama, beijo, um abraço, uma passada de mão, já não excita ele. Ele quer coisa, tá pedindo cada vez coisas piores pra ela. E ela falou assim, já tá pedindo coisas que tá excedendo os valores da moral e do costume. Eu falei pra ela, mas o que é um valor, moral e do costume? Porque na cama tudo é válido, desde que esteja um combinado certo. Ela falou, não, coisas que não é mais, que não é na lei. Aí eu falei pra ela, aí você já tá com um grande problema, porque se você começar a aceitar fazer coisas fora da lei, aí você vai estar na mão dele, aí você se ferra de vez. Porque dependendo do tipo de pessoa que ele vai usar isso contra você, né? É isso, gente. Eu não sei se alguém vai querer saber sobre esse vídeo, vai querer assistir, mas é isso. Tem uns dias que eu recebi, eu respondi pra ela, eu tava em viagem ainda. Aí ela mandou mensagem pra mim, eu liguei pra ela, a gente conversou e eu expliquei pra ela mais ou menos o que eu acho que é, né? Pela minha vivência e pelo que eu já vivi e já presenciei na vida.